Olá, sejam bem-vindos a mais uma escola sabatina da Igreja Adventista da Escola de Alvorada. E hoje o tema da nossa lição é as raízes de Abraão. E o nosso convidado é o pastor Alan, do distrito de Algarve. Tudo bem, pastor? Feliz sábado. Bom sábado, tudo bem? Eu tô um pouco, assim, doente, mas tô aqui, tô vivo. Esse tempo é bem difícil, né, pastor? É Bom verdade, é nós verdade. tomarmos muita vitamina C, né? Muito suco de limão, muita laranja, né? Vamos usar da natureza, né? Que Deus nos deu porque não tá fácil, não. É verdade. O pastor podia fazer uma oração para que nós possamos Claro. começar a nossa escola sabatina? Vamos orar então? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque estamos reunidos para recapitularmos a lição e aprendermos mais acerca do Senhor. Nós te agradecemos por tudo, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa lição tá muito interessante, né? Porque falar de Abraão, né? O nosso pai da fé, né? É algo muito inspirador e que nos ensina muito. Então, a nossa lição 6, as raízes de Abraão, começa aqui no sábado, né, pastor, falando da grande fé de Abraão, né? De quando Deus apareceu para falar com Abraão, né? E falou para ele sair, né, da onde ele morava e ir para o lugar que Deus mandou. O que o senhor tem para falar dessa introdução aqui, dessa grande lição, pastor? Muito bom. Tem sido uma bênção estudar todo o livro de Gênesis aqui. Semana passada a gente já teve um estudo muito legal e agora a gente vai dando continuidade com um tema muito especial, porque é alguém que a gente sempre tem como um exemplo, né, para nós, que é o pai Abraão, né, como alguns chamam. E a gente pôde perceber durante essa semana que a gente tem, lógico, as características positivas de Abraão para a gente copiar, mas também a gente percebe que ele era um ser humano como qualquer outro e que a gente também pode aprender através dos erros dos grandes heróis da fé da Bíblia, né? E sábado aqui eu achei muito interessante que o autor ele fala desse movimento de Abraão. Parece que Abraão nunca tá parado, né? Quando ele tá parado, Deus manda ele levantar e ir para algum lugar, fazer alguma coisa. E é interessante que ele vive muito presente, né? O passado não está segurando ele e nem o futuro está fazendo com que ele se estabeleça num lugar exato e fique ali o resto da vida. Não, ele está em constante movimento para cumprir ali a vontade de Deus, né? Basicamente a introdução da lição trouxe essa ideia, né? A ideia de um servo de Deus que está em movimento, que se apega ao presente, vive o presente. E é interessante também essa ideia do relacionamento com Deus, né? Ele não se apega à história do passado, ao que Deus fez ali com Noé, né? Ele se apega, na verdade, ao relacionamento que ele tinha com Deus, assim, não face a face, né? Nessa época não mais, mas um relacionamento próximo, né? Uma intimidade com Deus, eu acho que é o termo ideal. É o que todo cristão deveria ter, estar sempre em movimento, né? Esse que é o relacionamento que nós devemos ter com Deus, né, pastor? E no domingo vai aprofundar, né, a partida de Abraão. Eu gostaria de convidar a todos a realizar na Bíblia a leitura de Gênesis, capítulo 12, versículos 1 ao 9. Eu vou realizar a leitura, né? E eu peço para que todos também abram suas Bíblias em Gênesis 12, 1 a 9. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra.
Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. E a lição, ela nos faz uma pergunta: por que Deus chamou Abrão para deixar seu país e sua família? E como ele reagiu? O senhor pode nos responder essa pergunta, pastor? Claro. Aqui, lembrando aqui da ideia de movimento, né? De que ele vive o presente, que ele vive esse relacionamento com Deus. A gente encontra aqui o grande chamado de Deus para Abraão, né? Um chamado muito especial, um chamado para ser uma bênção, né? É interessante que através de Abraão todo mundo seria abençoado. Então, ele foi chamado por Deus para ser uma bênção. E é interessante que o chamado de Deus para ele não significa que a vida dele seria tudo uma maravilha, ia dar tudo certo, não. Mas que através dele muitas pessoas teriam a promessa de Deus na vida delas, né? Então esse foi o chamado de Deus. Esse texto fala desse chamado. E a reação dele é ainda mais especial, né? Ele foi. Deus o chamou e ele disse, não, eu vou. E foi, né? Sem muitas palavras, sem muitas desculpas, sem querer dizer que era para outra pessoa. Não, ele simplesmente segue o propósito de Deus e vai, né? Esse é o nosso pai da fé, obediente, mostrando a fé em Deus. Ele não questionou porque ele confia, ele conhece o Deus, né, que tá mandando, né, que tá ordenando. E na segunda-feira, né, mostra que a segunda-feira tem o tema da tentação do Egito, né, que mostra como o Senhor havia falado na introdução, né, pastor, que Abrão, né, ainda é chamado como Abrão aqui até o momento do nosso estudo, ele, apesar de ser um homem de fé, um homem obediente, era um ser humano, né, passível, né, de cometer pecados, né, e aqui na segunda-feira vai falar sobre isso, sobre a tentação que ele sofreu no Egito, né, e eu vou convidar a todos também para fazer mais uma leitura, ainda em Gênesis, no capítulo 12, do versículo 10 ao 20. Havia fome naquela terra. Assim, Abrão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer, essa é a mulher dele? Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e por amor a você me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Faraó chamou Abrão e lhe disse: o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? Por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordens a seus servos
a respeito de Abrão, e eles o acompanharam, a ele e a sua mulher, e a tudo o que possuía. Então, diante deste episódio ocorrido aqui no Egito, a lição deixa uma pergunta também. O que essa história nos ensina sobre caráter? O que o senhor tem a nos dizer, pastor? Muito bem. Antes de responder a essa pergunta, a gente viu ontem, aliás, no estudo de ontem, né, referente a ontem, que Abraão ele precisou sair e ele precisou romper com tradições, romper com família e especialmente romper com a localidade onde ele vivia, né? Significa que ele precisou cortar raízes com esse lugar. Aquilo que influenciava ele não poderia influenciar, porque agora ele estava indo por um chamado de Deus, por uma missão de Deus. Ele era um missionário, né? Ele estava indo cumprir uma missão. Agora veja, ele chega na terra onde Deus prometeu, o local onde ele precisa viver agora, e ali havia uma grande fome. Então eles partem para procurar a solução no Egito. E algumas coisas são interessantes dessa história, porque Deus havia prometido que ele seria uma bênção e através dele pessoas seriam abençoadas, que Deus estaria com ele. Mas agora a gente encontra o Abraão aqui, o nosso pai da fé, tentando solucionar o problema buscando uma solução humana, né? A gente não encontra ele aqui orando, Senhor, que o Senhor possa prover o alimento, eu estou aqui agora, não tenho o que comer. Não, ele vai atrás de uma solução humana. E qual era a solução humana que eles iam atrás? Os reinos fortes, né? E aqui eles vão para o Egito como a fonte da solução para eles. E quando chega lá, aí acontece um segundo episódio muito complicado. Porque uma vez que ele quer antecipar a bênção, ou seja, ele quer que de alguma forma as coisas apareçam, e do método humano, porque ele vai atrás, ele que vai ao encontro disso, ele chega lá com a sua esposa. A Bíblia diz uma mulher muito bonita e tudo mais, e a gente sabe que aqueles faraós, aqueles líderes daquela época, eles não tinham uma esposa, eles tinham várias esposas, né? Eles achavam uma mulher bonita e você agora vai ser minha esposa também. E Abraão sabia que era um risco que Sara corria. Novamente, ao invés de pedir a Deus que protegesse, que desse solução para isso, não. Ele prefere omitir um dado. A gente tem que tomar cuidado, né? Porque diz assim, Abraão mentiu, né? Ele omitiu, mas a sua omissão causou uma mentira, né? Porque Sara realmente era meia-irmã, né? Se a gente puder dizer assim, né? Mas também era esposa dele, né? E ao negar isso, ou omitir isso, primeiro ele coloca em risco a sua família, e ele também está tentando de alguma forma engambelar, né, enganar o faraó ali. Tanto é que a gente sabe o que acontece depois. Deus coloca juízo sobre a casa de faraó e faraó percebe, peraí, tem alguma coisa errada nessa história, né? E aí ele acaba mandando ele embora. Veja, Abraão recebe ovelhas, recebe presentes, por quê? Porque ele deixa a sua irmã, ou seja, ele não esperou a bênção de Deus, ele quis antecipar, colocando em risco a sua família, colocando em risco o seu chamado e tudo mais, né? Eu gostaria de acrescentar também, pastor, que no livro de Patriarcas e Profetas, na página 129, a irmã Ellen G. White, ela fala, né, sobre esse episódio, porque assim, Abraão, ele morou, né, num lugar onde o pecado, né, estava muito grande, né, todo o contexto que ele vivia, ele cresceu, né, no meio de um lugar, né, o próprio pai dele, né, se relacionou, né, com mais de uma mulher, e ele cresceu num ambiente, né, cheio de pecado. Então, assim, por mais que Abraão, né, tivesse um coração, assim, com fé em Deus, nos caminhos de Deus, mas ele cresceu naquele contexto, né? Então, ele aprendeu aquilo, é o que ele tinha, né? É o que ele tinha aprendido, aonde ele tinha crescido. Então, diante dessa dificuldade, né, nesse momento ele não conseguiu fazer como o senhor falou, pastor, de orar,
que é como deveria, mas é o contexto que ele teve. E fala que ele precisava passar por isso, né? Porque ele precisava tirar de dentro dele todo aquele contexto que ele vivia, né? Então, era necessário que ele passasse por isso para que ele pudesse ver, né? Que ainda existia algo, coisas que ele precisava melhorar dentro dele, né? Se ele não tivesse a situação, ele não conseguiria enxergar isso, né? Para que ele pudesse ter mais fé em Deus mesmo e tirar aquele contexto de tanto pecado da onde ele vivia. Pode me corrigir, pastor, se eu estiver enganada, né, nesse pensamento. Ótimo. Tá ótimo. Eu só queria acrescentar um detalhe, né? Essa situação é a maior prova de que, mais do que a gente ser influenciado por agentes externos, desculpa, mais do que a gente ser influenciado por agentes externos, a gente tem um problema de natureza também, né? Problema que a gente nasce, que é o pecado, né? Sim. A gente não só vai conhecer o pecado. A Bíblia diz que a gente é pecado, ou seja, a gente já nasce assim. A história de Noé é um grande exemplo disso. Ele, com 8 pessoas, Deus purificou a terra, mas o pecado continuou depois, né? Por quê? Porque dentro do ser humano, da grande embarcação, né? Ali, dentro da arca, viajou junto o pecado, porque o pecado é algo que está no nosso gênio, é algo que não tem como ser tirado, a não ser que Deus tire, e a gente sabe que ele vai tirar quando ele voltar, né? O vírus que está dentro da gente. Então aqui a gente vê um homem, né? Abraão era um homem, ele era um homem pecador, sujeito. É lógico que a gente entende que quanto mais intimidade com Deus, mais força para lutar contra o pecado, mas a gente não entende o momento que ele estava vivendo. Talvez o medo superou a sua confiança em Deus. E é interessante que aqui fala na própria Bíblia, né, pastor, que realmente, né, se não for, que a Bíblia fala, onde nós lemos aqui nessa passagem, que ele foi bom para Abraão justamente porque ele pensava ser irmão, né, da Sarai. Então, assim, ele não estava errado no pensamento dele, né, porque de fato ele agradou Abraão e deixou Abraão vivo, porque, tá escrito, como estava escrito nessa passagem que nós lemos, por pensar ser ele irmão de Sarai, que de fato ele era meio irmão mesmo, né? Por não saber que ele era esposo, realmente, se ele tivesse, pelo que nós lemos na Bíblia, se realmente ele tivesse... Então, assim, na Bíblia, né, demonstra, ele vê que com certeza Deus, né, provedor, né, se ele orasse, Deus daria, né, um caminho melhor. Mas mesmo assim, eu fiz uma anotação aqui que fala assim, né, sobre a segunda-feira, sobre esse episódio. Deus permite a aprovação para que nós possamos conhecer os nossos defeitos, como eu havia falado, para que nós possamos melhorar, né, conforme os conselhos, né, e as instruções de Deus. Mas mesmo nós errando, né, nessas situações que nós precisamos enxergar, né, para melhorar, Deus não deixa a nossa própria sorte, né? Porque Abraão errou, né? Ele precisava disso para ver, né, o que ele tinha que melhorar, para confiar mais em Deus, mas Deus o abençoou. Então nós também não estamos... É muito bom saber como Deus é tão misericordioso que mesmo, né, nós tropeçando, nós acabando colhendo os frutos dos nossos pecados, mas Deus ainda continua nos ajudando e nos abençoando, não nos deixando nossa própria sorte. Ele nos abençoa e ele nos revela isso para que a gente possa sempre buscar aperfeiçoamento para o nosso próprio bem, né? Isso é muito interessante para que nós possamos trazer isso para nós, né, aqui dessa lição, que nós somos tão errantes, né, tão pecadores, né, quanto Abraão, que também era um homem de fé, mas era um homem, como o Senhor mesmo disse, né, o pecado desde que Adão e Eva, né, desobedeceram, ele está em nós, né, independente. E na terça-feira já vai falar sobre o sobrinho dele, Ló, né, o tão conhecido Ló e muito falado, né. Eu vou ler agora, né, convido vocês a continuar essa leitura agora através do capítulo 13, né, do início do capítulo 13 até o verso 18. Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Abrão era muito rico,
possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda essa terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levanta-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Então, pastor, conforme essa leitura que nós fizemos, a lição faz uma pergunta: o que essa história nos ensina sobre caráter? O que o senhor pode nos dizer? Muito bem. Esse episódio da história de Abraão é muito conhecido, né? E a gente vê aqui uma decisão sendo tomada, né? E é interessante que está em contraste com o que a gente estudou na segunda-feira, né? Lá Abraão vai atrás das bênçãos, né? Ele tenta uma solução humana para as bênçãos. E aqui a gente tem justamente o contrário, né? Não é uma questão de bens, não é uma questão de status, de poder, mas da bênção de Deus. Aí ele entende ali que, independente do caminho que ele seguir, Deus vai estar com ele. Então ele dá ali a escolha a Ló, e Ló toma uma escolha que eu acho que, eu até anotei aqui, né? Qual que seria a minha, a sua escolha, né? Se a gente fosse colocado para escolher olhando a terra, lógico, a gente tinha que querer uma terra que a gente sabe que é boa, que produz e tudo mais. Mas para Deus isso não interessa, né? Porque Deus pode tornar uma terra infértil uma terra fértil, e o contrário também. E uma coisa interessante que a gente percebe aqui, que Abraão deixa claro aqui, é que fazer a escolha é ser responsável, né? Ló escolheu, né? E ele foi responsável pela escolha dele, porque no futuro ele vai ter ali a dificuldade, a gente até vai estudar sobre isso, mas por quê? Porque ele escolheu aquela terra. Então a escolha traz responsabilidade. Então se eu faço uma escolha minha, humana, né, olhando as coisas da perspectiva humana, eu vou ser responsável por isso. Sim, são muitas as lições que nós podemos aprender, né? E que contraste de caráter, né, pastor?
a humildade, né? Eu achei muito, muito lindo. Na terça-feira tem muito, muito a nos ensinar, porque muitas vezes, né, muitos de nós, em muitos momentos das nossas vidas, quando nós nos deparamos, né, seja os irmãos da igreja, né, seja com outras pessoas, quando nós nos deparamos com essa situação, né, muitas vezes ninguém quer sair perdendo, né, e Abraão mostrou, né, que ele realmente aprendeu a lição, né, com o que aconteceu no Egito, como o senhor falou, e realmente ele trouxe isso para transformar o caráter dele e ter mais fé em Deus. E aqui mostra a humildade, né, de Abraão, né, não ser ambicioso, né, em contradição da ambição de Ló, né, e Ló, ele sabia, né, ele via o quanto Deus estava com Abraão, né, e quanto Deus abençoava, e por ele estar ali com Abraão, ele sabia, né, mas ele foi ingrato, né, só pensou nele mesmo, né, quantas vezes nós mesmos também não agimos dessa forma, né, traz essa reflexão, né, que é aquilo que Deus nos ensina, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, né? Então Abraão mostrou isso, né? Ele, assim como ele gostaria do melhor, ele ofereceu o melhor. E também ele nos ensina muito sobre relacionamento, que é um grande problema, né? De todos, de nós cristãos, o relacionamento. Então Abraão aqui ele mostrou para nós como resolver os conflitos. Se todos nós pensássemos como Abraão, nós não teríamos problema familiar, problema na igreja, problema no trabalho. Se todos nós resolvêssemos, né, pastor, o conflito dessa forma, como muitos conflitos se resolveriam pacificamente, como as pessoas não brigariam, ainda estariam reunidos, como muitos irmãos ainda estariam na igreja. Seria maravilhoso, né, que possamos aprender sempre com Abraão e pensar e buscar muito a Deus, para que nós possamos também agir dessa forma diante desses conflitos. E na quarta-feira é um tema muito interessante e até faz um link ao que está acontecendo atualmente aqui, sobre a coalizão de Babel. Eu convido os irmãos a depois realizarem a leitura, que está em Gênesis 14, do 1 ao 17. Em Gênesis 14, do 1 ao 17, vai falar de um episódio onde houve uma guerra, né? Diversos reis, eles estavam disputando e houve uma guerra. E a lição, ela faz uma pergunta sobre essa guerra que houve entre reis. Que ponto relevante vemos no fato de que essa guerra ocorreu logo após a doação da terra prometida? O que essa história nos ensina sobre Abraão? Nos responde, por favor, pastor. Bom, aqui a gente tem vários elementos interessantes, né? A lição até aborda a ideia de que era uma guerra mundial, né? Afinal, tomava os grandes impérios ali. Mas algumas coisas são interessantes. Primeiro, que a gente já citou, é a consequência da escolha. A escolha traz responsabilidade. Ló escolheu uma terra muito boa da perspectiva humana, mas agora ele se vê numa situação complicada por causa da escolha que ele fez. Já Abraão, ele escolheu fazer a vontade de Deus, logo ele está protegido. Agora, olha só que interessante, ele não só pela questão familiar, né, mas ele vai atrás de ajudar o ingrato, né? Imagina o risco que Abraão corre, né, de ir para um lugar, uma guerra que ele não estava participando, para salvar Ló. E isso já prova uma coisa que está lá no começo do nosso estudo, de que através de Abraão as pessoas seriam abençoadas. E agora a gente vê aqui Ló sendo abençoado por aquele homem que foi chamado por Deus para ser uma bênção. E que bênção foi essa? Perfeito. O resgate, né? Estilo um filme de resgate, né? De alguém que está preso e tal. Imagina que Abraão foi ao resgate de Ló e agora pôde estender a bênção de Deus para o seu sobrinho ali, né? É maravilhoso. Que lição isso nos traz, né? Muitas vezes
nós também nos deparamos com pessoas ingratas, né? Infelizmente, nós não buscamos muitas vezes a Deus para termos essa atitude que é o que Deus espera de nós. Afinal, nós somos pecadores também, e Jesus, ele veio nos resgatar, mesmo nós sendo pecadores, ingratos. Então, nós devemos ter essa lição com Abraão. Nós devemos ir atrás daquele que está perdido, devemos... mesmo aquelas pessoas que nós consideramos, nós não podemos julgar ninguém, mas mesmo aquelas pessoas que nós consideramos ingratas, nós temos que demonstrar o amor de Deus, porque o que eu aprendi aqui nessa lição de Abraão é que ele é uma bênção, como o Senhor mesmo disse, para que abençoe outras pessoas, assim como ele abençoou Ló, indo resgatar ele. Nós devemos ser abençoados por Deus para ser bênção para outras pessoas. E muito, muito interessante essa lição. Na quinta-feira também já vai falar sobre outro assunto, né? Um assunto mais interessante, com lições preciosas mais que o outro, né? E na quinta-feira fala sobre o dízimo de Melquisedeque. Os irmãos podem acompanhar essa leitura, né, que está em Gênesis, continuando Gênesis 14 também, 18 até o 24, prosseguindo a leitura de Gênesis 14, 18 ao 24. Também fala sobre Hebreus, do capítulo 7, do início até o versículo 10. E fala sobre o servo de Deus, né, sobre o sacerdote que apareceu, e que é uma coisa muito linda, né, pastor? E eu gostaria que o senhor falasse aqui, se discorresse sobre esse assunto. Quem é Melquisedeque que apareceu, né, depois que Abrão conseguiu, com a graça de Deus, resgatar Ló, resgatar outras pessoas, e depois que ele conseguiu, com a graça de Deus, vencer essa guerra resgatando o sobrinho ingrato, ele se depara na volta com esse sacerdote. Quem foi Melquisedeque, pastor? Olha, a lição já fala, né? O misterioso Melquisedeque, né? É sinal de que a gente não tem todos os detalhes, que a gente gostaria de saber quem que é o personagem, quem que é o pai dele, quem que é a mãe dele, da onde que veio, qual que era desculpa, o propósito e tudo mais. Mas alguns detalhes chamam a atenção, né? A Bíblia diz que ele era rei de Salém, e ele também era sacerdote. E uma coisa interessante é que há um contraste aqui entre o que Melquisedeque representa e o que os reis daquela época representavam. Então Melquisedeque vem de justiça, vem de paz, enquanto aqueles grandes líderes da época eram líderes de maldade, de guerra, né? Outra coisa interessante é que, de alguma forma, esse encontro de Abraão com Melquisedeque representa o encontro do ser humano com Deus, né? É lógico que é um sacerdote, né? Ele não aquele que se encontrou com Abraão era um sacerdote humano, né? Mas a gente encontra ele levando a Abraão essa conexão, né? O sacerdote faz essa conexão entre ele e o próprio Deus. Inclusive, depois Jesus vai ser chamado de sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né? Olha que coisa Porque linda. você não tem quem são os pais, de onde veio, tudo mais, mas mesmo assim é considerado ali um sacerdote, né? Um sumo sacerdote. Então, algumas coisas interessantes, né? Ele chega com pão e vinho, né? O pão e o suco de uva para Abraão. Isso lembra bastante a alimentação do povo hebreu, especialmente na Páscoa, né? E depois a gente vai lembrar de Jesus. Ele é reconhecido como sacerdote do Deus Altíssimo, então Abraão reconhece como sendo sacerdote do mesmo Deus que ele crê, do Deus da aliança, do Deus que chamou ele para ser uma bênção. E Abraão entrega a ele o dízimo, né? E eu achei interessante que a lição fala assim, o adorador, lá no finalzinho, entende que o dízimo é um presente de Deus, não um presente para Deus, pois é Deus que nos dá tudo. Sim. Abraão, então, ele é chamado para ser uma bênção a todo mundo. E agora a gente vê aqui o dízimo, que é algo sagrado, né? Algo santo, algo de Deus, sendo usado para abençoar, né?
E é como nós deveríamos olhar os dízimos, né, e as ofertas também, como uma forma da gente estender a bênção de Deus para o mundo, né? Então a gente vê todas esses relacionamentos. É lógico que não dá para falar tanto sobre esse assunto porque ele é muito extenso, mas a gente percebe aqui que essa história ela traz essa conexão entre Abraão e entre o Senhor Jesus, né? E eu acho que o mais importante que a lição nos traz aqui durante essa semana é a gente olhar para essas situações e a gente perguntar como eu reajo ao chamado que Deus faz para mim. Será que eu entendo que Deus também me chamou, não só Abraão, para ser uma bênção para as outras pessoas? Será que na hora de escolher eu tenho tido a responsabilidade de escolher ou ter deixado nas mãos de Deus, entendendo que Deus é que tem o melhor pra gente, é Ele que pode escolher, Ele que pode dar o melhor caminho? Será que a gente não tem sido precipitado, às vezes até escolhido com o olhar humano as coisas? Outra pergunta, será que a gente entende que a gente tem que estender a bênção até para aqueles que são ingratos, né? Como foi o caso de Abraão e Ló? E aqui no final, né? Será que eu tenho sido fiel a Deus em algumas outras formas de eu abençoar a vida das pessoas, como por exemplo o dízimo, as ofertas? Tudo isso é para a gente pensar assim: será que eu estou agindo como Abraão agiu, né, no aspecto positivo, ou eu tenho agido como nos momentos assim de queda, né? Quando ele pensou mais em si mesmo do que pensou na esposa, quando ele pensou mais nos presentes, nas bênçãos que ele ia receber, do que no que Deus havia prometido? Será que a gente está em constante movimento, como estava Abraão, sem se apegar ao passado e sem ficar preocupado com o futuro, mas confiando em Deus hoje, num relacionamento íntimo com Deus? Será que a gente tem essa intimidade com Deus até a ponto de assim, a gente não está preocupado quando é que Jesus vai voltar, por exemplo? O importante é que ele vai voltar e eu vou trabalhar para que ele volte hoje. Mas enquanto ele não vem, eu continuo em movimento, eu continuo trabalhando, eu continuo sendo missionário, servindo a Deus, porque o passado passou, o futuro é desconhecido, só Deus sabe. Agora o presente é a minha oportunidade de fazer aquilo que Deus me pediu para fazer. Sim, a gente não pode ser aquele cristão que pensa assim: lá no passado, quando eu entrei na igreja, como eu era animado, como eu fazia as coisas para Deus e tal, como era bom e tal, isso. Aí também não posso ser aquele cristão do futuro, né? Uma hora o Espírito Santo vai agir, e aí eu vou começar a trabalhar, Deus vai me motivar. Não, a gente tem que ser o cristão presente, né? O cristão Abraão, né? A gente tá em movimento. Essa lição a gente tem que refletir sempre, né, pastor? Que ela mostra a fidelidade em todos os aspectos. Seja no dízimo, que ele reconheceu ali, quando ele encontrou Melquisedeque, né? Que era para Deus, que tudo que nós temos é para Deus, como no perdão, em ajudar sem esperar nada em troca, como ele fez com Ló, como no agir. Nós devemos refletir sempre, como o pastor disse, é algo que a gente tem que refletir todos os dias para estar sendo uma bênção, né? Abraão é uma bênção por deixar esses exemplos para a gente ser uma bênção na vida de outras pessoas. Isso é muito importante, pastor. Eu gostaria de pedir, essa lição é tão gostosa que tem muitas lições, dá vontade de fazer uma série, né? Porque são muitas lições que nós devemos refletir. E também, falando de fé, pastor, agora, se tem alguém que é cheio de fé e precisa ter muita fé, são as mães, que amam tanto os filhos, né? Um amor assim, que chega a ser um pouquinho parecido com o amor imenso de Deus por nós, que é imenso, é o amor de mãe. E nós as mães precisam ter muita fé, porque os dias são difíceis e somente Deus para cuidar dos nossos filhos, onde nós não alcançamos. E eu gostaria de pedir para o pastor fazer uma oração para que nós possamos seguir esse exemplo de Abraão em todos esses aspectos que é necessário de cristão em movimento, e também em especial para as mães. O senhor pode fazer essa oração, por favor, pastor?
Sim, um abraço aí a todas as mães, a minha também, que tá lá em São Paulo. A minha esposa também é mãe, né? E a todas as demais mães que estão nos acompanhando aí, que Deus abençoe. Eu deixo aqui o de sexta-feira e aqui vai para as mães, para os pais, para os filhos, para todo mundo, que a gente não pode só ser iluminado, né? Só receber, a gente precisa iluminar também. A gente Amém. recebe, a gente compartilha. E como disse a Jéssica, nada como o exemplo da mãe, né, que se doa pelo seu filho, se doa para que ele tenha aquilo que ele necessita. Que a gente possa seguir esse exemplo e nesse momento a gente vai orar pedindo a Deus que abençoe a todos nós. Vamos orar? Vamos sim. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse estudo, pelo que ele nos ensinou, pela necessidade que nós temos de manter constante vigilância e intimidade com o Senhor. Obrigado, Pai, porque através da tua palavra a gente tem a certeza de que o Senhor está ao nosso lado e que o presente é o melhor momento para nós atuarmos como missionários para o Senhor. Nós pedimos também, Pai, que o Senhor abençoe a todas as mães. Nesse final de semana, nós comemoramos o Dia das Mães. A gente sabe que todos os dias são das mães, Amém. mas nesse dia especial que o Senhor possa abençoar, capacitar, fortalecer e estar, Pai, com todas as mães. Inclusive, Pai, Amém. nesse momento, te pede também por aquelas mães que por algum motivo acabaram perdendo seus filhos, que o Senhor esteja com elas também. Amém, Senhor. Nós te agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, pastor, por ter esclarecido muitas coisas e ficamos o convite a todos para que estejam todos os sábados às 9 horas da manhã, presente aqui na Igreja Adventista da Escola de Alvorada. Quem não puder estar presente, que possa estar nos acompanhando através da live. Quem quiser obter o material da semana, entre em contato conosco para que possa realizar o estudo presencialmente. Quem quiser ter estudo bíblico, nós estamos à disposição também. Podemos visitar em suas casas para dar o estudo bíblico. Teremos maior prazer para que vocês sejam abençoados com a palavra de Deus. Muito obrigado pela tua presença, pastor. E agora nós seguiremos com o nosso culto, que terá muitos momentos especiais. Continue conosco. Que Deus abençoe a todos e um feliz sábado. Vamos continuar com a nossa programação.